Eu mencionei a Tiburi, eu mencionei o Leandro Conde, que já é um sujeito que tem mais estatura, mas de qualquer forma o livro dele é muito fraco. Eu mencionei a Marilena Chauí, não é verdade? Bom, com um certo pesar, meus amigos, eu vou ter que mencionar agora um conterrâneo, um pernambucano, atualmente senador da República, o senador Cristóvão Buarque. Ele tem esse livrinho aqui chamado Mediterrâneos Invisíveis, certo? Que eu vou criticar logo mais, daqui a pouquinho. Os Mediterrâneos Invisíveis remetem ao quê? Haveria também um Mediterrâneo separando os ricos dos pobres. Porque, segundo o senhor Cristóvão Buarque, e aliás isso faz parte do discurso esquerdista em geral, o capitalismo seria um sistema que exclui. Um sistema excludente. Bom, vamos considerar a tese de que no capitalismo existe a exclusão. Vejam bem, não é apenas a pobreza. Que existe pobreza, nenhuma pessoa em sã consciência vai negar. Mas que haveria exclusão. Ora, se existe exclusão, existe quem exclua. Existe quem queira excluir. Se existe quem queira excluir, a pessoa deve ter uma razão para querer excluir, evidentemente. Não sei, o senhor Cristóvão Buarque, não sei se isso vai chegar ao senhor algum dia, provavelmente não. Mas me diga uma coisa. Que razão, digamos, um empresário, um homem de livre iniciativa, que razão um homem que defende o capitalismo, que defende a livre iniciativa, que, enfim, vive da produção e venda de bens que estão na essência do sistema capitalista, que razão essa pessoa teria para querer excluir alguém deliberadamente do mercado de consumo? Vejam, o fato é inescapável. Se há exclusão, não meramente pobreza, que é uma coisa que se pode observar a posteriori, mas se há exclusão, existe intenção de excluir. Se existe intenção de excluir, deve haver uma razão para tanto. Que razão alguma pessoa nas ditas elites empresariais, etc., que razão a pessoa poderia ter para querer que uma pessoa se mantivesse pobre e permanentemente não apenas fora, mas incapaz de entrar no mercado consumidor? Qualquer pessoa, isso aí está sendo compartilhado várias vezes, fatalmente alguém de esquerda vai ver, porque isso é inevitável com tantos compartilhamentos. Eu desafio alguém de esquerda a me dizer o que é que o capitalista supostamente ganha em, aspas, excluir alguém. Por que cargas d'água alguém deliberadamente excluiria alguém no topo do sistema capitalista? Por que cargas d'água alguém no topo do sistema capitalista deliberadamente excluiria uma outra pessoa do mercado de consumo, mantendo-o deliberadamente na pobreza? Isso não faz o menor sentido econômico, evidentemente. Por quê? Se eu sou um capitalista, eu quero que as pessoas comprem os meus produtos. Se eu quero que as pessoas comprem os meus produtos, convém que haja um amplo mercado consumidor. Se eu quero que haja um amplo mercado consumidor, eu não quero que as pessoas vivam em pobreza abjeta. Isso deve ser a coisa mais óbvia do mundo. O que é que as elites empresariais ganhariam, supostamente, em excluir alguém? Por que excluiriam? O que se ganha com a exclusão? Absolutamente nada. Agora, é lugar comum no discurso esquerdista brasileiro dizer que não apenas que existe pobreza, mas que existe exclusão. Isso é simplesmente uma estupidez. Porque se há exclusão, há quem queira excluir. Se há quem queira excluir, deve haver uma razão para tanto. Acontece que não há o menor sentido, do ponto de vista econômico, em que uma pessoa que vende, que produz, que negocia,
queira deliberadamente que pessoas se mantenham fora do mercado de trabalho. Isso não faz o menor sentido. Então, senhor Cristóvão Buarque, me diga por que o capitalista haveria de querer excluir alguém. Aliás, qualquer esquerdista que porventura veja isso aqui, desafio, me dê um raciocínio de cunho econômico para explicar por que cargas d'água uma pessoa desejaria, um capitalista, uma pessoa que vive disso. Por que uma pessoa desejaria ter um mercado de consumo menor em vez de ter um mercado de consumo maior? Por acaso, senhor Cristóvão Buarque, os ricos americanos são mais ricos ou menos ricos do que os ricos brasileiros? São muito mais ricos. Até porque o mercado consumidor lá é incomparavelmente maior do que o nosso, né? Não tem o menor sentido. Aliás, meu caro senador Cristóvão Buarque, se alguém quer excluir a esquerda, é óbvio que se alguém quer excluir a esquerda. Por que eu digo que a esquerda, se alguém quer excluir a esquerda? O seguinte, já explico porque a exclusão não pode plausivelmente ser creditada aos líderes da grande empresa, mas pode sim ser creditada às elites burocráticas, políticas e intelectuais. Por quê? Muito simples. Eu os convido a fazer a seguinte experiência mental. Suponha que a pobreza desaparecesse daqui a 2 semanas. Suponha que daqui a 2 semanas os pobres brasileiros tivessem um ganho vertiginoso de qualidade de vida. Nós que somos liberais e conservadores poderíamos continuar fazendo as mesmas coisas que fazemos? Poderíamos. Nós poderíamos continuar defendendo as mesmas teses que defendemos? Poderíamos, é evidente. Por outro lado, a esquerda perderia sua razão de ser. Vocês percebem que vastos setores, uma quantidade enorme de elementos da burocracia constituída, existe exclusivamente para, supostamente, tomar conta dos pobres? Vocês percebem que se não houvesse pobres, não haveria burocracia infestada de esquerdistas? Se não houvesse pobres, não haveria, por exemplo, uma profissão como, digamos, assistente social. Pronto, é um bom exemplo. Uma profissão como assistente social. Suponha que a pobreza no Brasil fosse mínima. Ia ter assistente social para quê? Haveria assistente social para quê? Percebem? Considere essas ONGs e mais ONGs e mais ONGs e pessoas que participam de burocracias estatais ou eventualmente não governamentais, como são as ONGs. Considere essas pessoas que vivem de lutar por certas causas, seja a favor dos pobres, dos índios, de minorias ditas oprimidas como negros, homossexuais, etc, etc, etc. Suponha que a opressão desaparecesse. Esses grupos perderiam a sua razão de ser, perderiam a razão para receberem salários, perderiam qualquer fundamento para a sua própria existência. Aliás, o que é que um capitalista ganha com a continuidade, digamos, do racismo? O que um capitalista ganha com a continuidade do racismo? Nada. No que é que o capitalista é beneficiado com, digamos, a circunstância de um negro ter menos poder aquisitivo do que um branco? Nada. Nada, rigorosamente nada. Agora, se você pertence a algum tipo de órgão governamental ou associado a essas ONGs, enfim, toda essa vasta burocracia, governamental ou não, se essas ditas desigualdades e fontes de opressão desaparecerem, esses empregos perdem a razão de ser instantaneamente. Então é uma questão de lógica elementar que se alguém quer preservar a pobreza, não é o empresário, não é o capitalista,
É o burocrata que vive disso. Coisa mais óbvia do mundo. Sem mencionar, evidentemente, as camadas intelectuais. Amplíssimas camadas intelectuais que, isso na Universidade Brasileira é claríssimo, passam a vida toda verberando o sistema capitalista, falando de exclusão social, criticando, enfim, se colocando supostamente como defensores dos pobres, oprimidos, etc, etc, etc. Suponha que não houvesse pobreza, esse pessoal ia fazer o quê? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Os próprios empregos, as próprias razões de ser, de existir, de vastos grupos na burocracia dirigente, dependem da perpetuação de um estado de coisas em que a pobreza se mantém. Se eu sou empresário, eu posso ser empresário a vida toda e ver o mercado crescer indefinidamente, ver a pobreza diminuir indefinidamente. Imagine que eu sou empresário e vejo a pobreza, diminuir indefinidamente. Eu vejo os mercados se expandirem indefinidamente. Eu vejo o poder aquisitivo do trabalhador aumentar indefinidamente. Que mal isso faria a mim, empresário? Rigorosamente nenhum. Mas a esquerda faria. Então, se alguém exclui a esquerda, porra, puta que pariu, coisa mais óbvia do mundo. Porque é só a esquerda que convém essa exclusão, porque eles vivem disso. A esquerda não defende os pobres, a esquerda, entendam isso, a esquerda não defende os pobres, a esquerda cafetina os pobres. A esquerda não vive de defender os pobres ou de tutelar os pobres, a esquerda vive de cafetinar os pobres. E desafio alguém, mais uma vez, aliás, toda a esquerda brasileira tem esse discurso, de dizer que o nosso modelo capitalista é excludente. Desafio alguém a apresentar uma miserável razão pela qual algum capitalista, num sistema liberal, venha desejar que haja mais pobres em vez de menos pobres, ou seja, menos gente para comprar os seus produtos. Desafio alguém a me apresentar um único miserável argumento nesse sentido. Por outro lado, eu acabei de argumentar, penso eu persuasivamente, no sentido de que a esquerda, esta sim, se beneficia muito com a perpetuação da pobreza, até porque os seus empregos, a sua própria razão de ser, na burocracia, no governo, na intelectualidade, etc, 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 depende dessa situação de perpetuação da pobreza. E por aí vai. O Mauro Silva Kruk fez um comentário agora extenso, daqui a pouco eu leio, Mauro, é porque agora eu não estou querendo interromper. Ah, sim, mas vamos continuar com o senador Cristóvão Buarque, porque ele ainda apanhou pouco.